Salve, salve, galerinha da Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. Não esqueçam, pessoal, de realizar as atividades obrigatórias lá no Classroom, tá? Você acessa o link da atividade, responde as duas perguntinhas com muita atenção e clica em enviar. Prontinho, você garantiu a sua presença. E para você que faz as atividades impressas, é muito importante entregá-las no prazo para a sua escola. Tudo bem? Então, o que a gente vai abordar na aula de hoje? Vamos acompanhar aqui o nosso texto introdutório. Olha só que bacana o texto. Acompanhe lá comigo. A vida sexual dos bonobos, os macacos feministas. Então, é uma reportagem da BBC. Como uma forma de distingui-los, bonobos geralmente são conhecidos como chimpanzés pigmeus. Mas, embora eles realmente sejam menores e mais leves, essa certamente não é a principal diferença entre as duas espécies de primatas. Um típico bonobo tem lábios vermelhos, orelhas pequenas e um penteado descrito por Wall como repartido ao meio. Alguns até exibem um certo topete, só que além da aparência, os bonobos se destacam dos chimpanzés por algo fundamental, o domínio exercido pelas fêmeas. Em meados da década de 70, o primatologista japonês Takayoshi Kano foi um dos primeiros cientistas a documentar o papel preponderante feminino na sociedade bonobo. Isso contrasta em muito com os chimpanzés, cujas fêmeas tendem a passar a maior parte do tempo à margem da sociedade. Kano também observou uma variedade de comportamentos sexuais fora do comum. Tá? Então, pessoal, quando a gente está falando do grupo de bonobos, é um grupo de primatas que eles não realizam a cópula somente para a reprodução, mas eles também realizam a cópula referente à questão de ter prazer no ato. Tá? Tudo bem? Então, não é uma característica tipicamente humana essa realização de cópula. Então, já acontece já entre os primatas e também entre os golfinhos. Tudo bem? E por que eu coloquei esse texto introdutório na aula de hoje? Olha só o que a gente vai abordar hoje. Acompanhem lá. Compreender o comportamento reprodutivo dos mamíferos e uma visão geral do sistema reprodutor humano. Então, vamos começar falando sobre o comportamento dos mamíferos aí. Então, acompanhem lá os sistemas de acasalamento. Né? Sistemas de acasalamento, eles estão relacionados à escolha do par para a cópula. Tá? Como que acontece? Como que um mamífero seleciona o outro indivíduo para a realização da cópula? Lembrando, a fecundação entre os mamíferos, ela é interna, tá? E também ela pode serem ovíparos ou vivíparos, como a gente vai abordar mais para frente aí, tudo bem? Vamos acompanhar os sistemas de acasalamento. Acompanhe lá no slide. Tá? Então, eu tenho aqui gamia, que vai representar as características de gametas do parceiro, ou seja, eu posso ser monogâmico ou poligâmico, que a gente já vai entender o que significa isso, monogamia e poligamia. E eu também tenho a ginia, que é relacionada ao sexo feminino, e andria, que é relacionada ao sexo masculino. É muito importante esses termos aí, tudo bem? Então, aqui eu estou colocando um grupo de suricatos, que a gente já vai falar sobre algumas curiosidades deles. Então, eu tenho aqui a poliginia. Tá? Os machos, eles procuram fêmeas, ou seja, eles têm várias fêmeas. Nesse caso, a gente vai ter esse sistema de acasalamento, ele também é conhecido como harém. Tá? Onde que acontece? Acontece entre lobos marinhos, entre focas, elefantes marinhos também, gorilas também vão apresentar haréns. Tá? E aqui eu tenho um grupo aqui que vocês vão colocar ali nos comentários que grupo que é esse que está ali nessa foto ali, tudo bem? Adicione lá os comentários. E não tem cuidado parental do macho. O macho não participa do cuidado com a prole. Isso acontece em 97% dos casos dos mamíferos aí. Porém, existem outros sistemas. Quais são esses outros sistemas? A poliandria. Tá? Não acontece somente entre mamíferos também, acontece entre aves. A fêmea acasala com mais de um macho. Pessoal, na poliandria, ou seja, vários machos, a fêmea ela pode guardar aí o sêmen do macho. Tá? Então, ela pode guardar dentro do seu corpo para uma fecundação posterior aí. Tudo bem? E lembrando, acompanhe aqui comigo, que existe maior cuidado parental do macho. O macho ele participa do cuidado com a prole. Isso acontece entre os suricatos, como eu mencionei há pouco, que nós iríamos falar um pouquinho sobre eles aí. Tá? Então, o Timão, lá do Timão e Pumba, ele tem esse sistema de acasalamento.
Eu tenho também a poliginandria, tá? Poliginandria. Ou seja, duas ou mais fêmeas, ou dois ou mais machos, eles podem acasalar, tá? Dois ou mais machos com duas ou mais fêmeas. E antigamente esse termo era conhecido cientificamente como promiscuidade. Depois ele tomou esse nome aí, que é poliginandria. Tá? Ele garante maior diversidade genética dentro do grupo. Então isso acontece entre as emas, por exemplo, no grupo das aves, e também entre o grupo de bonobos e de alguns chimpanzés aí também. Tudo bem? Vamos ao nosso primeiro quiz. Sistema de acasalamento é uma forma específica de como é realizada a escolha do par e cópula. O sistema que apresenta maior diversidade e variabilidade genética é a alternativa A, poliandria, B, monogamia, C, poliginandria ou D, poliginia. Já retornamos com a resposta. E então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz? Qual é o sistema de acasalamento que garante maior variabilidade genética? Quem assinalou aqui, acompanha lá, poliginandria, acertou. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor no ser humano. Então, nessa aula a gente vai abordar mais a parte de anatomia e na próxima aula um pouquinho da fisiologia. Tudo bem? Então, acompanhe lá comigo. Vamos falar primeiro do sistema reprodutor masculino,
que ele é formado por alguns órgãos aqui que é muito importante aqui dentro desse sistema. Os testículos, tá? Que vão ser essa estrutura aqui, onde vai ter uma capinha aqui em volta dele, que é o epidídimo, a gente já vai entender para que ele vai servir. Tá? Vamos ter o canal deferente, vesícula seminal e próstata. Tanto vesícula seminal quanto próstata vão produzir líquidos importantes na constituição do sêmen. Tá? E depois que ele passa pela próstata, ele entra na uretra e é lançado para fora no momento da ejaculação. A gente vai detalhar cada passo que vai acontecer com o sêmen aí, tudo bem? Vamos ver a função de cada um desses órgãos? O primeiro que a gente vai falar é do testículo, que ele é dividido aqui nos túbulos seminíferos, e aqui, ó, em volta aqui, eu vou ter o epidídimo, tá? Então, qual é a função dessa região aqui, que são dos túbulos seminíferos, tá? Além disso, nós temos a função do testículo de maneira geral, que é a produção de hormônios e produção de espermatozoides, porém, a produção de espermatozoides ela está associada aqui, ó, aos túbulos seminíferos. Tudo bem? Depois que é produzido o espermatozoide nos túbulos seminíferos, ele vai ser lançado aqui e vai ficar armazenado e amadurecendo esse espermatozoide no epidídimo. Tá? Então, ele vai coletar os espermatozoides que vão sair lá do túbulo seminífero e vai armazenar até o momento da ejaculação. Tá? Nós temos também o canal deferente. Então, produziu o espermatozoide aqui no testículo, passou para o epidídimo para amadurecimento, tá, desse espermatozoide, que ele vai adquirir a cauda, ali vai terminar o seu processo de formação, e vai ser lançado durante o momento de cópula para o canal deferente. Notem que é ele que vai conduzir os espermatozoides, o canal deferente, até a sua chegada lá na uretra. Tá? E lembrando, pessoal, como os espermatozoides, depois eles vão ser lançados no local onde tem uma acidez maior, é necessário que ele tenha uma proteção. E quem vai produzir essa proteção é o líquido prostático. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Que é o que a gente vai falar agora, ó, próstata, que vai produzir o líquido de proteção e nutrição dos espermatozoides. Porém, a próstata está relacionada mais à questão de proteção. Tem algumas substâncias que vai tornar esse líquido nutritivo também, mas a maior parte da nutrição do espermatozoide é pela vesícula seminal. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a próstata e notem, aqui tem a bexiga, tá? Que ela fica coladinha na próstata. Mas, professor, qual que é a relação dessa bexiga colada na próstata aí? Na próstata. Perdão. Quando a pessoa, por exemplo, tem câncer de próstata, aumenta o tamanho dessa próstata, pressionando a bexiga. E um dos sintomas que vai acontecer no câncer de próstata é a eliminação frequente de urina. Tá? Então, está associado a um dos sintomas do câncer de próstata. Beleza? Nós temos também a vesícula seminal. Tá? Então, eu tenho a próstata aqui e a vesícula seminal, ela vai produzir mais líquido, só que líquido nutritivo, que vai ser lançado no sêmen ali. Então, a próstata é importante porque ela vai produzir uma substância mais alcalina e a nutrição garantida pela vesícula seminal. E aqui eu tenho a anatomia do pênis, tá? Mostrando em um corte, tá? Foi feito um corte aqui, mostrando o pênis quando ele está flácido e quando ele está ereto. Tá? Existe uma estrutura chamada corpo cavernoso que vai ficar cheio de sangue no momento da ereção, permitindo que a cópula aconteça. Caso não aconteça o aumento dessa quantidade de sangue no corpo cavernoso, ele vai estar flácido. E notem que na parte aqui, ó, central, eu tenho aqui, perto do corpo esponjoso, eu tenho a uretra, que é o canal por onde vai sair as vias urinárias e por onde também vai sair a ejaculação. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui com o nosso segundo quiz. O sistema reprodutor masculino é formado por testículos, epidídimo, canal deferente, próstata, vesícula seminal, uretra e pênis. A estrutura responsável por produzir o líquido que nutre e protege os espermatozoides é a alternativa A, uretra, B, vesícula seminal, C, próstata ou D, canal deferente. Já voltamos com a resposta para vocês.
E então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz, que falava um pouquinho sobre um líquido que vai nutrir e proteger o espermatozoide? Quem assinalou que esse líquido é o líquido produzido pela próstata, acertou. Tudo bem? É o líquido prostático. Vamos falar também do sistema reprodutor feminino. Tá? Então, aqui eu vou estar mostrando aqui a parte da vulva, tá? Que é diferente de vagina. Tá, pessoal? Então, existe essa diferença aí de termos para a gente poder compreender de maneira adequada o sistema reprodutor feminino. Vamos à primeira imagem aqui, mais detalhada? Então, vagina é diferente de vulva. A parte externa, aqui, ó, é chamada de vulva e ela é composta pelo clitóris, tá? Pela uretra e também pelos grandes lábios e pequenos lábios. A vagina vai ser a parte interna. É ela que vai ligar ali a vulva até o útero. Tudo bem? Então, se eu estiver me referindo à porção externa do aparelho reprodutor feminino, eu estou chamando de vulva. Se eu estiver me referindo à porção interna, então vou falar também de vagina, de útero, das tubas uterinas e também vou falar dos ovários, como a gente vai observar aqui. Tá? Então, a vagina ela vai comunicar a vulva e o útero. Então, a vulva é a porção externa, essa porção interna aqui de comunicação chama-se vagina. E aqui nós vamos ter o útero, que ele é formado pelo endométrio, que é a parede uterina aqui. Tá? Aqui, antigamente a gente chamava de trompas de falópio, mas o termo atual é tuba uterina. E os ovários que vão ser responsáveis pela produção de hormônios e também pela liberação do ovócito 2. Tá? Então, aqui eu estou mostrando o útero. Essa partezinha rosa aqui, eu vou ter o endométrio, que é a parede uterina aqui. Pessoal, uma coisa bem legal que vai acontecer durante o processo, o ciclo menstrual da mulher, o processo do ciclo menstrual, é o aumento da parede interna do útero. Por que isso? Isso acontece porque o corpo está se preparando para que um embrião ele se fixe naquele lugar. Então, o embrião ele vai entrar na parede uterina, ele vai abrir, vai rasgar a parede uterina para poder se desenvolver ali. Tudo bem? Então, vamos continuar acompanhando aqui. Tá? O local de desenvolvimento do bebê é o endométrio, ou seja, a parede muscular que vai compor a porção interna do útero. As tubas uterinas, que é essa parte aqui, ó, elas vão transportar o ovócito 2. Galera, eu não chamo o ovócito, que vai ser liberado ali pelo ovário, de óvulo. Ele só vai se tornar óvulo depois que acontecer a fecundação. Para mais detalhes, pessoal, sobre essa questão a nível celular do sistema reprodutor, vocês podem revisar o material lá da primeira série que vocês já estudaram, tudo bem? Que lá tem detalhadamente qual é o processo que vai acontecer durante a fecundação. Vamos lá? Nós vamos falar também dos ovários, cuja função é a produção de hormônios e armazenamento de gametas, do ovócito 2 ali e da produção dos ovócitos 2. Vamos para o nosso terceiro quiz. O sistema reprodutor feminino apresenta estruturas importantes para o desenvolvimento do embrião, como a parede interna uterina, denominada alternativa A, colo do útero, alternativa B, endométrio, alternativa C, tuba uterina ou alternativa D, epidídimo. Já já a gente volta com a resposta. Então, galerinha, conseguiram resolver o nosso quiz? O que ele está perguntando? Vamos só retomar aqui? Ele diz aqui que ele quer saber o nome da parede interna do útero.
E como que ela se chama? Quem assinalou endométrio acertou, tudo bem? E nós vamos para o nosso exercício, um pouquinho mais difícil para a gente poder resolver, e vocês vão ter um pouco mais de tempo para poder responder. Vamos lá? Em relação ao sistema reprodutor humano, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso para o que se afirma a seguir. Primeira questão. A próstata é a glândula responsável pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Segundo, a uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor, ou seja, por ela saem o sêmen e a urina. Depois, nós temos a vagina é formada por lábios menores e maiores, clitóris e orifício da uretra. E nos ovários, a última alternativa, são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona. E as células reprodutivas femininas. Reflitam e já voltamos. Então, galerinha, responderam aos nossos exercícios? Vamos analisar lá o que é verdadeiro e o que é falso? Acompanhem aqui comigo. A primeira afirmativa está dizendo o seguinte: a próstata é a glândula responsável pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Quem assinalou? Falso, tá? Acertou, porque a próstata ela não é responsável por produção de espermatozoides. A segunda, a uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor, ou seja, por ela saem sêmen e a urina. Quem assinalou? Verdadeiro, acertou. Nós temos aqui também, a vagina é formada por lábios menores e maiores, clitóris e orifício da uretra. Essa é a vagina? Não, pessoal, é falso. Aqui nós temos a vulva, que é formada por essas partes aí. E o último, nos ovários, são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona. E as células reprodutivas femininas, quem assinalou? Verdadeiro, acertou. Tá? Então, o que nós falamos, pessoal? Na aula de hoje, falamos sobre o comportamento reprodutivo dos animais e demos uma pincelada sobre o sistema reprodutor humano, tanto masculino quanto feminino. Tudo bem? Então, não esqueça de realizar atividades obrigatórias, tá? E também de entregar no prazo as atividades na escola, quem está fazendo as atividades impressas, tá? E tenham um ótimo dia aí, tudo bem? Abração e tchau, tchau.